sejam bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Fio do Meio. Estou acompanhado pelo meu colega do Fio Condutor, Pedro Ginja. Diz olá, Pedro. Olá, pessoal. E estamos aqui para mais uma entrevista especial com os diretores artísticos do Festival Motel X, Pedro Sousa e João Monteiro. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, é um prazer. Muito obrigado pela vossa disponibilidade em responder às nossas questões e, obviamente, é claro para nós um prazer divulgar um dos melhores festivais de cinema em Portugal e acho que tanto para mim como para o Pedro, um dos nossos favoritos, porque estamos sempre lá batidos agora. Obrigado. Isso é bom ouvir. Obrigado. Para nós é melhor, porque para vocês é mais complicado, porque vocês é que têm de lidar com o trabalho todo. Nós é só a parte divertida, de ver os filmes, a participar nas atividades. Sim, nós sabemos as duas posições, que é o de usufruir e o de preocupar. É mais fixe usufruir. E claro, o Motel X celebra este ano a sua 17ª edição, que irá decorrer de 12 a 18 de setembro. É talvez a pergunta mais óbvia, mas é aquela que vamos começar logo para estabelecer um bocadinho como é que vai ser este festival do ano. Quais são os principais destaques e novidades desta edição que querem mesmo já anunciar e revelar às audiências? A grande novidade, à exceção obviamente da programação e de novos filmes, é uma espécie de encontro ou de embate entre dois festivais, entre o Motel X, que vai receber, vai acolher o Guiões, que é o Festival do Roteiro de Língua Portuguesa, que é a 9ª edição, salvo erro. E é um festival todo dedicado a argumentos em português, portanto envolvendo Portugal e Brasil e Lopes. Só que esta edição é diferente porque vai ter uma tendência mais para a escrita de terror em Portugal. E fez-nos criar um prémio que nós ainda não tínhamos, que é o prémio para o melhor guião. Vamos estar a dar prémios para melhores filmes, melhores curtas, melhores longas. Desta vez vamos para o guião e queremos mesmo consolidar a formação nestas áreas que depois vão dar ao filme. Trabalhar mais a questão do guião. O guião é um problema para o cinema português de terror. Não há assim tantos guiões e coisas que possam fazer sentido. E uma coisa é fazer um bom guião, outra coisa é fazer um guião que faça sentido aos meios de produção em Portugal, também para o tipo de filme que se faz em Portugal. E, portanto, isso é uma coisa original porque não só as pessoas vão poder ter uma noção do que é que se faz dentro deste campo e de assistir ao que se quer fazer, do que se quer produzir, e esperamos que isto, para além, obviamente, do prémio, que é um valor simbólico, que os 5 projetos que vão ser finalistas e que vão fazer um pitch possam, muito próximo, estrear já como longas do Motel X. E nesse sentido achamos que é um passo interessante para estimular a produção mesmo. Nós estimulamos a exibição, mas queremos mesmo era que houvesse mais filmes, e o caso, queremos atingir este patamar de, por exemplo, de ter um filme como A Semente do Mal, do Gabriel Abrantes, que é um caso já que completamente assumido de amor ao género e de querer brincar com essas convenções do género dentro do nosso cinema. Portanto, isso digamos que é o fator mais original desta edição, ou a novidade diferente das anteriores. Fora isso, temos imenso cinema português. Vamos ter uma sessão, um cineconcerto com um filme português que faz 100 anos e que ninguém conhece, mas vai passar a conhecer, chamado Os Olhos da Alma. Um filme mudo, que vai ter uma banda sonora da Surma, que vai tocar ao vivo no último dia do festival. Vamos ter microcurtas com apoio do YouTube este ano, ou seja, já com o prémio também, que obviamente causou um aumento de submissões deste ano. Portanto, o cinema português continua a ser um grande destaque e continua a estar no centro de tudo que nós fazemos. À parte disso, vamos receber algumas visitas interessantes. A principal que já anunciámos é o Brandon Cronenberg, que é um dos autores desta nova geração, do Robert Eggers e do Ari Aster, do cinema norte-americano de terror. E ele, ao contrário destes, não tem tido, obviamente, estreia nacional, e os filmes dele têm nada assim um bocadinho perdidos. E, portanto, achámos que era interessante juntar, também são só 3, não é? Juntá-los e fazer o mesmo que fizemos anteriormente com outros autores semelhantes. E, portanto, vamos, de certa forma, apresentá-lo e apresentar a obra no conjunto, para se ter um bocado a ideia do toque autoral dele. Depois também vai ver o Rodrigo Teixeira, que é um grande produtor de cinema de terror, fora do Brasil, é brasileiro, mas especialmente fora do Brasil, como ele é o produtor do Robert Eggers, por exemplo, dos filmes de Robert Eggers, que vem no âmbito do Guiões, mas também vai dar uma masterclass consensual aos 2 festivais e vai apresentar uma ação especial do The Witch. Uma outra
confirmação que tivemos agora recentemente é a vinda de um grande realizador de cinema indiano chamado Anurag Kashyap, e que não tem, obviamente, a ver com o cinema de Bollywood. Ele pratica um cinema muito mais original, que é o Bombay Noir, que é cinema de gangsters, daquela tendência clássica do cinema noir, mas sempre passado em Bombay. Ele até é chamado do Scorsese Bombay, porque ele filma nesta cidade como o Scorsese filmava Nova Iorque nos anos 70 e 80. Bom, eu posso destacar mais algumas novidades da programação, nomeadamente de algumas das secções que mostram longas-metragens, começando pelo filme de abertura e pelo filme de encerramento. Para nós é uma novidade, porque vão ser 2 filmes franceses. Não só é uma novidade a nível de filmes de abertura e de encerramento, é mais comum termos estes 2 filmes, se calhar mais ligados à cinematografia norte-americana, mas neste caso não só é interessante também, porque da nossa perspectiva, claro, que os filmes comunicam um pouco entre si em termos de temática, embora em estilos e abordagens completamente diferentes, e estou a falar da temática do ecoterror. O filme de abertura vai ser o Animal Kingdom e o filme de encerramento vai ser o Acid, e portanto estamos perante 2 abordagens completamente diferentes. Esta temática sempre em pano de fundo, às vezes nem é em pano de fundo, já nem há subtileza, porque é mesmo in your face. No caso do ácido, então, nós sempre ouvimos falar das chuvas ácidas, uma vez ou outra vai aparecendo. Esta é literalmente ácida, portanto é um ácido que desfaz qualquer superfície onde caia. Portanto é um pouco imaginar aqueles problemas que o pessoal que luta contra os aliens sente, mas vindo das nuvens, portanto em todo o lado. E o Animal Kingdom já nos remete para um universo de natureza e de uma certa revolta da natureza contra o homem, ou pelo menos uma adaptação, e são 2 filmes que também, de certa maneira, e foi uma tendência que nós sentimos muito este ano, de um certo ressurgimento de um cinema de terror francês, que se calhar já não víamos há tanto tempo, pelo menos em termos de quantidade, e de propostas boas e entusiasmantes, e estes são apenas 2 exemplos. Nós vamos ter depois um filme chamado Vermine, que também traz-nos uma temática, que de certa maneira até pode ser associada ao ecoterror, que são as aranhas assassinas, e que também é um tipo de monster movie que também não temos visto muito recentemente, pelo menos com qualidades aceitáveis. E temos ainda mais outro filme que também, nesse caso, está em competição, chamado Wood Witch, que nos traz aqui o universo da bruxaria no mundo contemporâneo, mais propriamente nos subúrbios da grande cidade na França, que é Paris. E estes são alguns exemplos desse ressurgimento, e destaco ainda outro que para nós também não tem sido assim tão usual, que é o cinema de Hong Kong. Nós vamos ter este ano 3 filmes na programação do Serviço de Quarto. Os filmes chamam-se Mad Fate, Detective vs. Sleuths e ainda o Yam Investigation. E portanto há também aqui este ressurgimento do cinema de Hong Kong. Nós esperamos que possa ser também o início desse cinema de culto que tantos cinéfilos inspirou nos anos 90 e antes, claro, e portanto estes são alguns dos destaques, não esquecendo também algumas presenças por exemplo, temos um filme de Marrocos chamado Hounds, que nos traz uma noite de desespero com um corpo a ser transportado numa carrinha, portanto é uma noite de pesadelo, e é também um filme bastante inesperado. Portanto, temos aqui uma série de propostas que também vão caracterizar esta edição com países que não temos tido e alguns que estamos a ter pela primeira vez. O Motel X continua a dar oportunidades à sua própria audiência de mergulhar no cinema de terror como criadores, com os vossos vários prémios, o prémio de curtas de terror portuguesas, as microcurtas, e agora este ano com o prémio Motel X Guiões, para melhor argumento de terror português. E voltando agora a este último prémio, como é que surgiu esta ideia de passar para os guiões, não só para a parte dos filmes, mas também para os guiões?
Já tinha acontecido antes, já tínhamos feito workshops de escrita criativa ou de argumentos de curtas, e quando surgiu este convite ou este desafio do guiões, achámos que era um parceiro ideal para dar um passo mais a sério. E a questão do passo mais a sério, obviamente, tem que envolver sempre uma espécie de prémio ou qualquer coisa assim do género. Foi um bocado também o que aconteceu com as curtas-metragens. A partir do momento em que começámos a ter um prémio cada vez maior, isso facilita o número de pessoas que concorrem. E, portanto, já obviamente é uma motivação diferente, porque as pessoas precisam de dinheiro para terem um emprego e criarem à parte e escrever argumentos ou fazerem curtas-metragens, quer dizer, é mais fácil haver de facto. Ajuda-nos a nós e ajuda as pessoas que concorrem. Mas a questão dos guiões era exatamente uma lacuna que nós achamos que existe, porque não há propriamente uma escola de guionismo em Portugal, há escolas de cinema, e há coisas muito específicas, né, da escrita de terror que não é praticada aqui. De vez em quando aparece coisas mais ou menos de terror dentro de filmes que não são de terror, mas também quisemos, de certa maneira, perceber, nós sabemos o panorama das curtas, e perceber que tipo de longas é que poderão haver ou que as pessoas podem andar a tentar fazer. E essa parte foi surpreendente, porque recebemos bastante, cerca de 50, um pouco mais de 50 submissões, e ficámos, obviamente, com uma nova perspectiva, uma perspectiva otimista. E os 5 que nós escolhemos são todos diferentes, escolhemos como finalistas, são todos diferentes entre si e têm todos em comum o facto de se passarem em Portugal e terem como tema algo tipicamente português. Seja questões sociais, sejam questões históricas, sejam questões de saúde mental ou de economia, ou seja o que for. Está lá tudo refletido. E isso é um caminho que nós gostávamos de ver para o cinema português. Agora o argumento, mas em breve vamos tentar explorar da mesma maneira outras fases criativas e outras artes dentro desta arte. Há uma questão que pode surgir e que nós esperamos que possa surgir no âmbito desta iniciativa, e é também desmistificar um pouco a ideia de que o realizador precisa de ser o chamado autor, precisa de escrever e precisa de realizar. E com este foco na escrita de terror para cinema, nós conseguimos também angariar, incentivar e promover esses autores de escrita, portanto, esses argumentistas. E isso vai ser mais matéria-prima para no futuro existirem também outro tipo de dinâmicas a nível da produção de filmes, e portanto o realizador não precisa necessariamente escrever o seu filme, pode perfeitamente adaptar um argumento ou até fazer depois esse trabalho em conjunto, se essas parcerias se realizarem. E portanto é também a ideia do festival, e sempre foi, é criar esses momentos e essa possibilidade de não só de convívio, mas também de trocas criativas entre os vários cineastas, entre os vários participantes de todas estas fases de um filme. E portanto também pensamos que pode ser muito interessante no futuro ver que realizador é que vai pegar num certo argumento, porque aquele argumento foi escrito simplesmente por um argumentista que não é realizador, e é mais uma hipótese, é mais uma maneira do cinema de terror português continuar a afirmar-se, e além de que isso é essencial também para certos financiamentos. Há certos projetos que não estão, ou certos financiadores ou investidores que não estão à procura de realizadores argumentistas, estão à procura de argumentos. Já têm, se calhar, a sua carteira de realizadores, já têm os projetos também organizados de maneira a funcionarem com a compra de um argumento, que depois é adaptado. E, portanto, é uma fase muito importante que queremos explorar. Entrando na parte do cinema português, porque tecnicamente este prémio do Guião de Motel X é mesmo precisamente acerca de cinema português. O ano passado tiveram um lançamento do livro Quarto Perdido de Motel X. Um ano depois, agora com esta edição do Motel X, já agora novamente parabéns pelo vosso livro, é incrível. Obrigado. Sentem algumas evoluções ou uma diferença no cinema de terror nacional, ou mesmo no entusiasmo das audiências por este? Ao longo deste ano, após o lançamento do livro, o que é que sentem que mudou? Se sequer houve alguma coisa que mudou acerca do cinema nacional de terror? A maior, não é surpresa, mas as reações mais comuns ao livro é de surpresa, de não perceberem que era possível pensar-se em cinema de terror na história do cinema. Logo isso, dessa perspectiva de percepção. E eu espero que
dizer, o livro não vem mudar nada, o livro é simplesmente o trabalho do Quarto Perdido, nós já vemos pelo livro. Portanto, o trabalho do Quarto Perdido talvez esteja a surtir algum efeito porque há um maior interesse por cinema português. Por cinema português de género, ou aquilo que nós chamamos de cinema português de género. E, portanto, há uma necessidade de haver uma base, né, um ponto de inspiração, digamos assim, e agora ela está a ser... Vão à procura dela no cinema português, porque as outras já lá estão, não é? No cinema anglo-saxónico, norte-americano, no cinema japonês, que torna muito no léxico destes jovens criadores. Agora começamos a ver esse tipo de fusão, digamos assim, entre uma raiz portuguesa, seja tradicional, folclore, ou um problema urbano, uma característica típica dos portugueses, que antigamente não havia tanto isso. E como já vos disse também, os guiões, isso já aparece na maior parte deles. Eu li coisas bastante interessantes, podiam não estar bem escritas, mas havia ideias incríveis. Todo o tipo de ideias. Agora não quero falarmos com muitas. Infelizmente só tínhamos 5, mas havia mais possibilidade de ter escolhido mais. Eu não quero estar naquela posição em que digo, sim, isto mudou tudo. Eu diria que nos últimos anos temos estado sempre a estrear filmes, temos tido sempre muitas curtas a concurso, e se isso é de facto uma consequência, então, bravo, boa, fixe. Existem uma série de factos muito concretos e objetivos que é possível analisar, e um deles, a título de exemplo, é esta obra do Gabriel Abrantes, A Semente do Mal. Já é um filme que vem no seguimento da sua obra, já não é a primeira longa-metragem, é a segunda, e foi um filme que foi feito nos moldes tradicionais, portanto, com o apoio do ICA, houve um concurso, recebeu o apoio, e é um filme 100% terror. E isso é interessante de assistir, porque temos já destes últimos anos algumas experiências ou algumas tentativas, mas que no caso, por exemplo, de produção e dos apoios, se calhar só tiveram o apoio de pós-produção ou o apoio à escrita ou o que for, mas de repente já começamos a ter projetos que são apoiados pelo ICA, ficam numa boa classificação e são concretizados como aquilo que inicialmente foram idealizados e sendo 100% terror. E claro, sendo o Gabriel Abrantes, é também mais uma maneira de se mostrar que se pode experimentar cinema de terror sem problemas, que tem cada vez mais hipóteses de ser financiado. Não quer dizer que Gabriel Abrantes vá continuar a fazer cinema de terror, mas fez uma obra. E isto pode acontecer com outros realizadores, e temos já alguns concursos recentes do ICA que nos mostram também que esse paradigma está um pouco a mudar e, portanto, já há uma maior abertura do ICA, neste caso dos júris do ICA, para estes projetos existirem e que tem sentido existirem, e que também nós precisamos de dar essa variedade ao cinema português. Portanto, eu penso que isso aí também é uma mudança que estamos a assistir e que tem tudo para continuar. Brandon Cronenberg, que já referiram, é a vossa primeira e mais sonante confirmação de presença no festival, onde vão exibir a filmografia completa e ele vai fazer um masterclass. Tendo em conta que as obras dele nunca estrearam cá por Portugal, como é que o apresentariam a alguém que desconhece a sua filmografia? É filho do Cronenberg. Pronto. Eu penso que o facto de ele ser filho do Cronenberg tanto pode ser bom ou mau, não é? E se calhar ele até pode ter sofrido um pouco o peso desse apelido. Mas ao mesmo tempo é interessante pensar que também ouvimos muito dizer que ele seguiu as pisadas do pai, e é verdade, mas é incrível depois assistirmos aos filmes e percebermos que ele elevou uma série de ideias que até nós já tínhamos assistido de certa maneira na cinematografia de David Cronenberg, e levou-as a outro nível. E, portanto, os filmes têm um impacto e têm poder de nos impressionar bastante grande. E isso não é uma coisa fácil, tendo em conta não só tudo o que nós já vimos e a quantidade de coisas que existem hoje em dia de diferentes perspectivas a nível de cinema de terror, e muito menos fazê-lo tão bem com esse peso em cima das costas, não é? De uma avaliação criteriosa por parte dos fãs de David Cronenberg. Portanto, só por isso e só por ele ter encontrado a sua linguagem, ter neste momento 3 filmes diferentes, muito diferentes entre eles, e com grande impacto e com ideias bastante originais,
só por isso merece este destaque. Falando um bocado em destaques, e infelizmente este ano perdemos basicamente o que foi um dos maiores autores de sempre no cinema e o responsável por uma das maiores obras de terror de sempre, que é o Exorcista. O Moto X vai ter uma exibição do Exorcista nesta edição, e eu acho que abre-se uma conversa interessante acerca de introduzir obras revolucionárias numa audiência nova que talvez não está tão familiar com a obra original. Consegue o filme que influenciou décadas de cópias manter o mesmo impacto com jovens familiares com os truques e as ideias deste clássico presente em centenas de obras com exorcismos? Como apresentar uma obra original a uma audiência que já está demasiado familiar com tudo o que já foi feito? Tem que haver um certo contexto histórico que tu tens que ter cuidado em apresentar. É o que tu dizes, mas mostrar um filme que toda a gente já viu por outras variações, não é? É muito complicado que a pessoa perceba e entenda o que é que aquilo tem de especial e ainda mais. Mas isso sempre passa-se um bocado com tudo. Como é que tu explicas a alguém o que é que a cena do chuveiro do Psycho foi revolucionário? O que é tão extraordinário? Tens que basicamente fazer, primeiro contextualizar a coisa. Ok, não havia telemóveis, VHS que era ainda, portanto também tens que perceber tipo, o clima sociopolítico daquele momento, né? Nomeadamente o poder da Igreja Católica ainda, que é diferente agora, e acho que é curioso não só a morte do Friedkin, como isto ver no seguimento das Jornadas Mundiais da Juventude aqui em Lisboa. E, portanto, esse cuidado que nós queremos ter vai-se refletir no warm-up, em que incluímos uma sessão ao ar livre, que vai ter lugar no Instituto Gante, aos Mártires da Pátria, em que vamos exibir o filme Leap of Faith, que já exibimos há uns 3 ou 4 anos, no Motel X, e que é um documentário todo sobre o Exorcista. Portanto, é uma masterclass do Friedkin sobre o Exorcista. E, portanto, eu espero que isso vá, de certa forma, fazer um warm-up para esta sessão e vá promovendo um bocado essa contextualização. Agora, consigo, obviamente, prever o efeito que possa ter hoje em dia alguém de 20 anos, no máximo 20 anos. eu acho que só vi Exorcista para ir com 20 anos, porque não faz-me deixar um ver antes. Mas hoje em dia, de facto, é diferente. Não sei o efeito que tem, mas eu acho que é uma ferramenta inteligente e é um bocado também respeitar intelectualmente o público. Há outro pormenor em certos tipos de clássicos, como é o Exorcista, eles sobrevivem muito bem, pelo menos na parte artística, e portanto a realização do Friedkin e tudo que envolveu visualmente o filme, todas as suas opções criativas e o argumento também. E nesse sentido, eu penso que não vai ser um filme... É um filme que não vai deixar de impressionar, porque é um filme que, mesmo que alguns momentos de terror não resultem a 100%, porque as pessoas já estão se calhar um bocadinho mais insensíveis, vai continuar a ter uma emoção, muito também por causa do argumento, que vai resultar muito bem. Dirigir um festival, como vocês já dirigem há muitas edições, é uma tarefa complicada e é um trabalho que se calhar termina um ano e começam logo a trabalhar na edição do próximo ano. A pergunta aqui é se poderiam falar um pouco de maus momentos que aconteceram na organização e que depois acabaram por ter um final feliz, assim alguma história relacionada com a organização. O Covid, em termos do evento, acabou por ter um final feliz, mas essencialmente foi uma questão de sorte por estar a acontecer durante setembro, como habitualmente, e termos apanhado esses momentos um pouco menos graves, pelo menos a nível de restrições. E aí a organização sofreu bastante, como todas as outras de outros eventos e de outras áreas, nos meses que antecederam o festival. E pouca gente, acreditava que não só conseguíssemos ter a energia necessária para fazer tudo à distância, sem nos encontrar, a saúde, depois ter essa sorte que acabou por acontecer. Portanto, acabou por ser um final feliz no meio do tragédia, não é? Há outras situações. Mas agora só continuando essa parte foi muito complicada, organizar um festival todo, a ver os filmes que vamos passar no grande ecrã, no ecrã deste tamanho. E não havendo festivais físicos, havia festivais online, onde nós víamos os filmes, mas é um bocado um tiro no escuro, porque estás a ver filmes sem a reação do público, não sabes como é que eles vão reagir, não sabes se vão gostar, estás a vê-los tudo assim em catadupa, perdendo completamente a noção de qual é a melhor altura para os programar. E pronto, isso é mesmo daquelas coisas que foi feitas assim um bocadinho da corda bamba, mas que acabaram por correr bem. Afinal, o festival foi feito,
houve nenhum acidente, ninguém apanhou Covid da equipa e fez-nos também mudar um bocadito a nossa maneira de pensar e reestruturar um bocadinho e fazer ciclos temáticos, por exemplo, ou dar mais em autores portugueses, por exemplo, como convidados, coisa que já fazemos. Mas esse foi o maior. Depois há aquelas peripécias. Eu lembro que uma vez o Roger Corman não pôde vir e cancelou à última da hora, que é assim chato, mas 2 anos depois ele veio e veio no ano perfeito, que era o ano que o Jodorowsky também veio, portanto foi assim um turbilhão, uma tempestade no São Jorge que acabou por correr bem, mas fora isso acho que temos tido bastante sorte. Acidentes há sempre, mas são coisas poucas, mas é mais um bocado essas, às vezes não conseguir determinados filmes que nós gostávamos. O Processa, por exemplo, tentámos anos e anos e valeu a pena não passar porque agora vai ser apresentado na presença do seu realizador. São estas pequenas. Se calhar para não retirarmos mais tempo de vocês, que ainda têm um bom dia pela frente, imagino, vamos terminar aqui com a ideia de finais felizes, com a esperança que tenham também mais finais felizes agora, tipo com o resto do Motel X, que tenho a certeza que vai ser uma edição incrível como é sempre. Muito obrigado por estarem aqui connosco, a sério, agradecemos muito, não só por estarem aqui connosco no Fio Condutor para esta entrevista, mas pelo vosso trabalho anual, que para muitos parece que é só uma semana, para vocês é um ano inteiro, imagino. Sim, de facto. Pois, por isso, novamente, estamos mesmo muito agradecidos pela entrevista e também pelo vosso esforço e trabalho que dedicam constantemente ao Motel X. Muito obrigado, nós é um prazer. Muito obrigado. Desejamos-vos um excelente Motel X. Nós vamos estar lá, sem dúvida, tanto eu como o Pedro vamos lá estar, ansiosos por ver os filmes, por participar nas atividades. Muito obrigado, obviamente, pela vossa participação e boa sorte para tudo. Obrigado, João. Grande abraço. Vemos lá então. Depois digam o que é que acharam também. Eu vou sincero, eu duvido que eu não gosto. Nunca houve numa edição que eu não gostasse. Eu saio de lá sempre como uma criança feliz. Por isso garanto que este ano vai ser basicamente a mesma coisa. Muito obrigado. Novamente, não se esqueçam, a 17ª edição do Motel X decorre de 12 a 18 de setembro de 2023 em Lisboa e nós vamos lá estar. Muito obrigado a todos por ouvirem. Obrigado novamente pela vossa presença e até à próxima.